Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é produção de laranja, produção de citros. A gente vem acompanhando os últimos relatórios da Fundecitrus, indicando aí uma condição bastante preocupante para as principais áreas de produção de laranja, aqui, principalmente do estado de São Paulo, que é a incidência da principal doença da cultura, o greening. Isso chama bastante atenção e a Fundecitrus faz um alerta. A hora do produtor cuidar do manejo sanitário, cuidado que ele precisa fazer para evitar impacto ainda maior para o ano que vem é agora, mas para a gente entender melhor o que está acontecendo e a gravidade do problema na produção aqui do Brasil, eu convido o Renato Bazanese. O Renato, ele é pesquisador científico da Fundecitrus. Renato, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Boa tarde, é um prazer. Renata, eu queria começar entendendo qual que é o cenário que a Fundecitrus trouxe nesse último relatório, né? Tem bastante área aí com incidência do greening, de forma bastante expressiva, que chama atenção, um alerta mesmo que a Fundecitrus tem feito. Como é que você traz as informações desse último levantamento que os pesquisadores, toda a equipe da Fundecitrus fez aí nesses últimos dias? Esse levantamento ele abrangeu todo o cinturão citrícola do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e Sudoeste de Minas. E ele mostrou que a incidência média de laranjeiras com sintomas da doença, o greening, está em 22,37%. Porém, essa incidência ela é mais localizada em algumas regiões. Nós temos 5 regiões, que seriam a região de Limeira, Brotas, Porto Ferreira, Avaré e Duartina, onde a incidência já está perto ou acima de 30%, o que é bastante preocupante. E, Renato, como é que a gente justifica esse aumento da doença nesse ano? É relacionado à questão climática, falta de trato culturais? Como é que a gente explica isso para o produtor? Nós temos vários fatores. Um deles, esses 2 últimos anos, nós tivemos temperaturas um pouco mais altas, que favorece a multiplicação do inseto que transmite a bactéria do greening, que é o psilídeo. Nós tivemos também mais ventos que favorecem a disseminação, mas também nós tivemos o citricultor deixou um pouco a desejar quanto ao controle tanto do inseto vetor como da doença no seu pomar. Então, muitos citricultores deixaram de eliminar as plantas doentes dos seus pomares, principalmente as plantas adultas, aí acima de 6, 8 anos de idade. E, quando eles fizeram isso, eles também deixaram de ter um controle efetivo do inseto nesses pomares mais velhos com as plantas doentes, o que permitiu que o inseto se multiplicasse nesses pomares e acabasse se disseminando os talhões vizinhos, né, ao lado da sua propriedade, ou mesmo dentro da sua propriedade, aumentando, então, essa incidência. Renato, a gente tô com alguns números aqui desses últimos dados da Fundecitrus. Em Limeira, a doença já afeta pouco mais de 60% das plantas, em Brotas, pouco mais de 50%, Porto Ferreira, 37,84%. Por que nessas áreas a incidência é maior? A gente consegue saber o porquê? Bom, essas áreas, né, elas estão localizadas aí no centro do cinturão citrícola, que é região bastante favorável tanto para o cultivo de citros, né, e consequentemente você tem mais brotações, os insetos acabam se multiplicando mais. Além disso, são regiões em que a gente tem aí uma mescla de propriedades grandes e propriedades pequenas, e uma grande densidade de pomares, o que favorece o inseto ir de um pomar para o outro. Né? E como a gente tem também bastante pequenos e médios produtores, com alguma dificuldade no controle, que tem que ser bastante rigoroso do psilídeo, isso também favorece o aumento da doença. E, Renato, quando a gente fala em green, é claro, a gente não pode deixar de mencionar, a gente se lembra, o setor lembra o que aconteceu na Flórida há algum tempo atrás. Você me falava que o cenário mais crítico foi em 2012 e desde então eles vêm produzindo abaixo, né? Vem produzindo bem menos do que essa data. Essa questão de comparar os dois países, né, o que está acontecendo agora e o que já aconteceu lá nos Estados Unidos, é um sinal de alerta? O produtor precisa ficar atento, senão a gente pode ter a mesma coisa acontecendo por aqui? Exatamente, o citricultor ele tem que ficar muito alerta para não acontecer o que a Flórida. A Flórida ela tinha uma produção em 2005, antes do greening chegar lá, em torno de 150 a 170 milhões de caixas por ano. E hoje, né, passado aí 16 anos, eles estão produzindo 30% do que eles produziam. Estão hoje com uma estimativa de 47 milhões apenas. Nesses 16 anos, muitos produtores deixaram de produzir laranja, muitas fábricas de suco fecharam na Flórida,
muitas casas de embalagem para fruta fresca também deixar de acontecer. E isso a gente não quer que aconteça aqui no nosso cinturão citrícola, né? Porque a gente sabe que a citricultura ela gera muitos empregos, né? Ela traz muitos recursos, muitas receitas, né, para o estado de São Paulo. Então é importante o citricultor ficar atento, muito atento, cuidar bastante do seu pomar, né? Não pensar que ele está sozinho, ele depende muito dos outros citricultores. A gente compara muito o greening com a dengue. Eu posso cuidar, fazer o melhor do meu pomar, mas se o meu vizinho não tiver cuidando também do pomar dele, eu posso ser prejudicado. Então é preciso que os citricultores se unam nesse controle integrado e conjunto do greening. Renato, a gente sabe que o citricultor ele já está cansado de saber, né? Mas vamos lembrar para ele quais são os sintomas da doença? Qual que é o cenário da laranja que está com esse problema? Pode ser? Quais são as principais características que a gente vê no pomar? Com certeza. A primeira coisa que o produtor vai observar do seu pomar, quando a planta estiver doente, ele tem uma planta sadia, ela está com aquele verde oliva né, nas folhas todas. Ele vai perceber que um dos ramos começa a ficar com folhas amareladas. Ele chegando mais perto desse ramo, ele vai perceber o que a gente chama de mosqueado, que é uma clorose assimétrica da folha, né? A gente vai ter regiões verde claras contrastadas com um amarelo na folha. Esses ramos, essas folhas vão perdendo e os frutos produzidos nesses ramos, eles vão ficar deformados, né? Ele não vai ficar redondinho, ele vai ficar deformado. A casca não vai ter uma maturação uniforme, né? Normalmente a casca vai ficar manchada e esses frutos vão acabar caindo. Se o produtor cortar esse fruto ao meio, ele vai perceber, primeiro, essa deformidade do fruto, né, em relação ao eixo principal do fruto, ele vai estar deformado. Ele vai perceber que um lado da fruta cresceu mais que o outro e o fruto tem uma maturação desuniforme. O suco fica com um sabor amargo e muito ácido. E as sementes desse fruto elas vão estar abortadas. E à medida que esse sintoma vai evoluindo, né, na copa da planta, vai ficando cada vez mais amarelada, vai definhando essa planta, ela vai perdendo produção e vai aumentando a queda precoce desses frutos dos ramos doentes. Então a gente tem esse impacto que o produtor pode observar agora, nesse momento, mas a gente tem essa preocupação com as próximas safras, é isso, Renato? Principalmente com o ano que vem? Exato, a gente tem percebido que a população do inseto que transmite essa doença, o psilídeo, o ano passado ela já foi uma das maiores registradas. E esse ano de 2021, ela continua sendo muito alta, acima do que a gente observou no ano passado. Como o sintoma ele demora de 6 a 10 meses para aparecer, depois que uma planta é infectada, a gente espera que essas infecções que estão ocorrendo esse ano de 2001, elas se reflitam em maior incidência da doença no ano que vem. Para essa safra agora em curso, o produtor está finalizando a colheita, né, Renato? Já traz algum problema? A gente pode ter uma redução naquela estimativa da Fundecitrus, que já era bem baixo por conta das condições climáticas. Aquele número pode cair ainda mais por conta do greening? O greening ele tem esse efeito de aumentar a queda prematura das frutas, né, antes que elas possam ser colhidas. Então, à medida que a doença vai evoluindo na planta, ela vai derrubando cada vez mais frutas e produzindo cada vez menos. Então, qualquer aumento na incidência da doença e também na severidade dos sintomas dentro da planta vai aumentar a queda prematura das frutas. E o que o produtor precisa fazer diante desse cenário, Renato? É uma corrida contra o tempo, é hora de se atentar, dá tempo dele salvar esse pomar? Quais são as orientações que você traz para a gente hoje? Uma planta doente, ela não tem cura. Tá? Existem aí no mercado, a gente vê várias tentativas de curar a planta com nutrientes, hormônios, mas a planta ela permanece com a bactéria, ela nunca se cura e é muito difícil você manter a produtividade de uma planta doente. Então, o ideal seria que o produtor eliminasse essa planta doente do seu pomar para evitar que ela sirva de fonte de contaminação para as plantas ao redor dela, né, e para os pomares vizinhos. Se o produtor não quiser eliminar essa planta, né, ele vai acabar ficando cada vez mais dependente do uso de inseticidas, porque ele necessariamente vai ter que ter uma aplicação bastante frequente de inseticidas nessas plantas doentes, para que o inseto não se multiplique nessa planta, adquira a bactéria e transmita para as plantas vizinhas. Então, o que a gente diz é que o controle dessa doença ele tem que ser preventivo, porque não existe cura. Então, ele vai ter que ser muito atento em eliminar as fontes de bactérias, que são as plantas doentes, dentro e fora do seu pomar, porque a gente sabe que a gente não tem citros somente nos pomares, a gente tem nos fundos de quintais, em ranchos, em pastagens, no meio das matas,
Então é importante eliminar essas fontes de bactéria e também fazer aplicações preventivas de inseticida para proteger principalmente durante a época de brotação das laranjeiras. E Renato, nesse levantamento da Fundecitrus, né, nesse trabalho que vocês fazem indo a campo, tem produtor com muita área afetada? Eu te pergunto isso porque o produtor que tiver bastante parte da sua produção afetada pela doença, a orientação continua sendo, se possível, se ele optar em fazer a retirada dessa planta? A melhor opção é que ele elimine, mas ele não vai eliminar porque senão ele vai estar fora do negócio. Então, Sim. por hoje, pela portaria 317 do Ministério da Agricultura, se o produtor permitir uma planta doente em seu pomar, ele necessariamente vai ter que fazer um controle rigoroso do inseto vetor dentro do seu pomar. Ele não pode abandonar plantas doentes sem que essas plantas estejam protegidas com inseticida. E como é que ele faz esse controle, Renato? Vamos deixar bem claro para o produtor qual a aplicação que ele faz e se ele vai ter que ter um uso ainda mais expressivo de algum produto. Eu acredito que isso vai resultar numa alta no custo de produção, estou correto? É correto, ele acaba ficando mais dependente das aplicações de inseticidas. Então, o que é uma aplicação de inseticida para evitar que aquela planta doente sirva de contaminação para outras plantas? Ele vai ter que quebrar o ciclo do inseto nessa planta, de ovo até ele se transformar em adulto. Porque é durante a fase de ninfa, que é a fase jovem do inseto, em que ele vai adquirir a bactéria. E a hora que ele se transformar em adulto, ele vai poder transmitir. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo. O ciclo do psilídeo, nas condições climáticas do estado de São Paulo, varia de 14 a 17 dias, né, no período de primavera e verão. Então, ele vai ter que fazer aplicações com essa frequência quinzenal. A cada 14, 15 dias, ele vai ter que fazer uma pulverização, né, para matar o inseto e evitar que ele cumpra o seu ciclo dentro da planta doente. Para evitar que aquela planta sadia no seu pomar não fique doente, aí ele vai ter que ter a frequência maior do que essa que eu disse. Ele vai ter que ter uma frequência pelo menos a cada 7 dias de aplicação dos inseticidas, porque durante a brotação, né, aquele inseticida aplicado, ele vai perder eficiência porque o broto vai crescendo, e à medida que o broto cresce, ele fica desprotegido com o inseticida. Então, se o produtor fizer aplicações a cada 7 dias, ele consegue evitar a grande maioria da infecção que possa ocorrer no seu pomar. É sempre importante que o produtor, ele alterne os modos de ação dos inseticidas. Então, temos a inseticidas dos piretróides, aí na próxima aplicação ele aplica um inseticida tipo neonicotinoide e na outra um organofosforado ou um outro grupo químico de inseticida com um modo de ação diferente, porque se ele aplicar sempre o mesmo produto com o mesmo modo de ação, ele vai selecionar populações resistentes do psilídeo. E aí o produto deixa de ser eficiente e ele vai aumentar a contaminação. Essa também é uma das causas do aumento do psilídeo que a gente tem observado nos pomares. E, Renata, como é que estão as condições climáticas agora? Permite fazer o produtor fazer esse manejo, fazer essas aplicações? Dá para fazer? O produtor consegue trabalhar? Sim, agora o produtor, a gente entrou na época de chuvas, né? E com as chuvas vem as brotações. Então é o momento ideal para ele fazer essas aplicações. Óbvio que ele pode, se ele aplicar hoje e chover no dia seguinte, ele vai ter que fazer uma reaplicação, porque se chover acima de 10 milímetros, o produto é lavado das brotações e acaba não protegendo mais. Então ele teria que fazer uma reaplicação ou voltar daqui uma semana. Renata, eu agradeço muito sua disponibilidade. Eu deixo o espaço agora aberto se você quiser deixar mais alguma orientação para o produtor, mais algum alerta. Fique à vontade, o espaço é seu. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu diria que esse é o momento de virada na citricultura. O citricultor ele tem que decidir se ele quer continuar na citricultura ou se ele vai sair da citricultura. E se ele quiser continuar, ele vai ter que cuidar muito bem do seu pomar, né, com essas medidas preventivas, eliminação de plantas doentes e controle do inseto vetor. O Fundecid está à disposição de todos os citricultores, atuando na formação dos grupos de manejo regional, onde a gente junta vários produtores da mesma região, para que eles tenham um controle coordenado, né, e integral na sua região, o controle dessa doença. Isso tem ajudado bastante os citricultores. Renato, muito obrigada. Eu te aguardo aqui mais vezes para a gente atualizar e trazer sempre essas informações que o produtor está precisando nesse momento de tomada de decisão. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado.
Portanto, fica aí o sinal de alerta para o produtor de laranja. Incidência de greening chamando bastante atenção da Fundecitrus, que está fazendo um trabalho aí de força-tarefa para o produtor entender que esse é o momento de cuidar do seu pomar. A gente tem importantes municípios produtores aí com uma incidência bastante elevada, as cidades aí com greening acima de 50% na área de produção, chama muita atenção e preocupa a Fundecitrus, porque esse é um cenário que a gente viu acontecer lá em 2012 na Flórida. Então, o produtor precisa pensar, analisar a situação do seu pomar para continuar na atividade. O Renato trouxe para a gente, o Renato Bazanese, ele é pesquisador científico da Fundecitrus, e ele disse que a hora de virar o jogo contra a doença é agora. O produtor precisa ter os pés no chão, avaliar se ele vai fazer a eliminação dessa planta, né? Se ele vai retirar essa planta ou se ele vai manter aí os tratos culturais, que tende aí a aumentar o custo de produção, porque ele vai ter que ficar em cima desse manejo que é necessário para combater a doença. A gente sabe que o greening, ele é a principal doença aí do cinturão citrícola, traz bastante preocupação. Quando a gente fala em greening em Flórida, a gente precisa lembrar que a Flórida produzia antes de acontecer tudo isso por lá, né? Antes do produtor americano se ligar nesse problema, produzia mais de 50 milhões de caixa por ano. Hoje essa produção não chega a 50 milhões. Então o mercado fica bastante apreensivo com tudo isso, porque precisa dessa produção do Brasil, e a gente sabe que o produtor, o cenário de laranja, né? O setor citrícola, ele gera muito emprego, gera muita renda, é muito importante para o país, então esse momento é de alerta, o produtor precisa ficar atento. Todas as informações que o Renato deixou aqui para a gente de manejo, o que o produtor pode fazer, quais são as opções que ele tem, ficam disponíveis no Notícias Agrícolas. Você pode voltar esse vídeo a hora que você quiser para sua tomada de decisão. Eu agradeço a companhia, mas não sai daí que já a gente está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.